tá? Bom, importante a gente perceber que temos algumas palavras que são fundamentais. A epistemologia como ciência do conhecimento, ela parte de algo chamado conhecimento, bem? Então o conhecimento, ele precisa ser trabalhado, ser desenvolvido baseado em algumas perguntas. A gente precisa fazer perguntas e perguntar é uma das coisas mais importantes, porque a pergunta vai induzir uma resposta. Ou seja, vou perguntar para uma pessoa, que dia é hoje? Automaticamente a pessoa vai falar, hoje é terça-feira, dia 17 de março. Legal. Veja, se não me perguntassem, eu não falaria que hoje é o dia 17 de março. Então, essa relação é uma relação de indução. Fazer boas perguntas é um elemento extremamente importante para se fazer ciência, porque boas perguntas induzem a respostas, respostas desejadas, respostas necessárias, respostas que podem melhorar o caminho da sociedade, da vida e da humanidade como um todo. Vamos fazer algumas perguntas então para a gente poder pensar nesse processo de epistemologia. Detalhe, o nosso objeto aqui não é respondê-las. Nós não estamos aqui para responder essas perguntas, pelo menos agora. Eu acho que essas perguntas, elas talvez não sejam respondidas ao longo da vida de um cientista, né? Porque são perguntas complexas, mas nós podemos refinar esse pensamento, a nossa ideia, de uma forma a termos ideias, a melhorarmos o nosso pensamento, porque essas próprias perguntas não têm respostas precisas. Vou perguntar para vocês, olha só, uma busca que a epistemologia faz, que a ciência do conhecimento faz, que a filosofia da ciência faz. Como é obtido e validado o conhecimento científico? Olha só que coisa bonita. Como é que esse conhecimento científico é obtido? Como é que ele é validado? O que quer dizer obter? O que é o conhecimento científico? O que é o objeto que a gente está trabalhando? Olha que bonito. O objeto que a gente tem em pauta. Imagine você, psicólogo. O que é o objeto para você? O objeto é a mente humana, é o comportamento humano, é a emoção vivida. Então, para que você possa apresentar um texto, para que você possa apresentar uma ideia, para que você possa apresentar um trabalho, para que você possa fazer uma terapia, ou mesmo oferecer uma terapia para um paciente, você tem que saber qual é o objeto que está em pauta, tá? E como é que você vai validar isso? Você vai validar isso baseado em quê? Baseado na experimentação, baseado em leis, baseado em estudos, baseado nas experiências. São vários os fatores que vão permitir a você validar essas questões. Pesquisa científica quer dizer exatamente experimentar, quer dizer automaticamente reconhecer na prática aquilo que se está fazendo, aquilo que se está teorizando. Então, isso é importante de ser pensado. Nós vamos estudar essa relação de como é obtido esse conhecimento e como ele é validado. Nós vamos estudar também a ideia de que existe um método na ciência. Claro que existe um, não existe um, existem vários métodos, né? E o método, ele é importantíssimo para destacar a forma como o cientista caminhou, como ele buscou a melhor informação. Ou seja, eu posso refinar o meu conhecimento na medida em que eu modifique o meu método, na medida que eu o aprofunde, na medida que eu possa trazer novas ferramentas para elucidar, para chegar nas minhas respostas. Então, nesse sentido, eu preciso verificar que cada frase, cada questão por detrás tem um método de obtenção e esse método vai tornar o conhecimento melhor ou o conhecimento pior. Imagine uma frase simples, olha, vem cá, leite com manga não pode tomar, leite com manga mata as pessoas. Puxa vida, a pessoa vem falando isso para você. Você só pergunta para a pessoa, quem te disse isso? Ou então, como é que você sabe que leite mata as pessoas, que leite com manga mata as pessoas? São um conhecimento tão vazio, tão senso comum, tão sem validade. Tá? Isso acontece porque as pessoas nunca se preocuparam, pelo menos lá no passado, elas não se preocupavam em eu quero um refinamento da minha informação. Então, quando eu trago um pensamento que foi estruturado, que foi objeto de pesquisa, automaticamente esse pensamento foi validado. E aí eu tenho uma autoridade falando sobre o assunto, um pensamento com autoridade. O pensamento científico é um pensamento cercado de autoridade. Tá? Então um pensamento comum, um pensamento sem muita razão, sem lógica, sem um padrão
de avaliação, de verificação, de validação, é um pensamento que não tem autoridade, que não subsiste, né? Então a ciência ela precisa dessa validação, ela precisa dessa metodologia para dar razão para ela. Outra coisa, em que circunstâncias se dá o abandono de uma teoria e a substituição por outra? Vamos perceber que um dia alguém faz uma teoria, então alguém pegou e jogou uma maçã e a maçã caiu no chão e se observou, olha, há uma gravidade entre nós, há uma aceleração padrão que vai jogar o objeto de volta para a Terra. Quando esse tipo de objeto, esse tipo de observação, na verdade, foi construída, foi constituída uma teoria. E essa teoria foi avaliada, estudada e validada. E quando é que isso vai mudar? Né? A gente vai estudar essa relação. Quando, na verdade, você perceber que a teoria não está funcionando. Ou então, que ela funciona para alguma coisa e para outras coisas ela não funciona. E aí você vai relativizar a sua aplicação. Então a gente vai estudar isso. Qual que é o estado cognitivo das leis e dos princípios científicos? Isso é muito importante. O que é o estado cognitivo? Aliás, já para pensar? Palavrinha boa para você colocar lá no seu apontamento, que é cognição, né? Então cognição tem a ver com pensamento, com conhecimento, com aquisição do conhecimento acima de tudo, né? Então esse estado cognitivo das leis, em que ponto as leis que eu estou usando dentro do meu método científico ou dentro da estrutura da sociedade, quer seja no direito, quer seja na física, quer seja na química, quer seja na indústria, quer seja na psicologia, em que ponto essas leis realmente estão consubstanciadas em cima de pensamentos racionais, estruturados, que dão validade a elas, né? Em que ponto os princípios científicos realmente estão validando essas estruturas, em que ponto a gente tem essa relação. A gente precisa estudar isso. Ou seja, você vai aprimorar o seu conhecimento baseado exatamente em método. O que a universidade vai fazer com você, que está começando o seu curso agora em psicologia, é te oferecer um novo método de aprendizagem para que você possa refinar o seu conhecimento, estudar, aprender e depois que você aprendeu, você vai poder escolher caminhos dentro da psicologia para você. Isso é muito importante. Por isso, não escolha caminhos agora, conheça a psicologia primeiro, para depois você escolher caminhos. Ou então, aprenda e depois escolha outros caminhos que podem até ser fora da psicologia, não importa. Mas o primeiro você tem que aprender. Porque se você não aprende, toda aquela experiência que você teve foi jogada fora. E principalmente, toda a experiência que você vai ter lá na frente vai ser uma experiência ignorante. Ou seja, de uma pessoa que não sabe aquilo que está fazendo. E que nesse sentido está perdida, está abandonada à própria sorte. Finalmente, eu quero que vocês entendam. É possível estabelecer um critério de demarcação da ciência? Isso é uma pergunta muito séria na filosofia da ciência, na epistemologia. É possível demarcar aonde é ciência, o que é ciência, o que não é científico? Vamos discutir, por exemplo, vamos ter uma aula sobre isso, vamos falar sobre Deus e a ciência. Em que ponto a ciência desconstrói Deus, ou o contrário, Deus desconstrói a ciência. Isso faz parte da busca da própria filosofia e principalmente da filosofia da ciência, da epistemologia. A gente vai discutir essa questão porque eu estou falando de regras, eu estou falando do limite das regras, ou seja, um ponto que a regra não vale mais. Onde é que isso é verdade? Onde é que isso não é verdade? E a gente vai ter que discutir essa questão aqui dentro dessa sala de aula, seja ela virtual, seja ela presencial.